Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isto, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, Deus não se engana e não engana ninguém. Nós, criaturas, podemos nos enganar. Por exemplo, por algum motivo você me pede emprestado R$ 20 e eu digo que não tenho dinheiro, pois penso que não tenho mesmo. Mas quando eu chego em casa, acho uma nota de R$ 20 no meu bolso. Eu me enganei. Achava que não tinha o dinheiro, mas tinha. Nós também temos a capacidade de enganar os outros. Nesse exemplo que eu dei, se eu soubesse que tinha o dinheiro e dissesse que não tinha, eu estava te enganando. Mas Deus não se engana e não engana ninguém. No batismo de Jesus, o Pai e o Espírito Santo dão testemunho de que Jesus é Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Na transfiguração no Monte Tabor, novamente Deus dá testemunho de Jesus. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Em discussão com os fariseus, disse Jesus: Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai, que me enviou, o dá também. E diz São João nesse trecho que acabamos de ler: São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito da verdade, dá testemunho de Cristo. E a água e o sangue jorrados lá na cruz dão testemunho de que nosso Senhor é Deus.
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E temos também o gritante testemunho da sua ressurreição. Disse Jesus: o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Todos os povos e todas as culturas do mundo em todos os tempos sempre buscaram entender Deus. Criaram suas inúmeras religiões que buscavam explicar a existência de forças maiores que nós, ou deuses mais poderosos que nós, e que controlavam a natureza, os astros, e que tinham criado o universo. Às apalpadelas, tentávamos desvendar esse mistério, criando mitos, histórias e lendas. E Deus vem em auxílio da nossa ignorância e escolhe um povo para revelar que não existem deuses, mas sim um único Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E Deus revelou aos filhos de Abraão pelo sangue tantas outras coisas sobre si e sobre as criaturas, e preparou esse povo para a sua vinda. Na plenitude dos tempos, ele vem nos visitar. O Verbo de Deus se faz carne e habita entre nós, e revela ainda mais coisas: que Deus é uno e trino, que éramos escravos e ele veio nos resgatar, que estávamos mortos e ele veio nos dar vida eterna, que ele é o Deus não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade e que podemos ser filhos de Abraão pela fé, cumprindo assim a promessa que havia feito a Abraão. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. E Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, antes de voltar ao Pai e em obediência a este, funda a verdadeira religião, sua igreja, aquela que realmente pode ligar o homem a Deus, pois ele nos envia lá do céu o seu Espírito Santificador, e na sua igreja ele se faz sempre presente através dos sacramentos que instituiu para a salvação de toda a humanidade, e nos admite pelo batismo como seus membros, sendo ele próprio, Jesus, a cabeça desse corpo místico que é a igreja. E ainda prometeu que estará sempre conosco até o fim dos tempos, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, a igreja, e enviou seus discípulos dizendo: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E prometeu: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, meus amados irmãos, contei essa brevíssima história das religiões para vocês constatarem o seguinte: a visita de Deus à humanidade é um fato único na história que deveria ter feito todos os povos e todas as culturas que buscavam a Deus às apalpadelas dizerem: opa, encontramos o que estávamos procurando. Nossos pensamentos estavam errados. Como Deus agora se revelou,
eu vou mudar meu pensamento e seguir a Deus da maneira como Ele determinou. Se fôssemos sensatos e humildes, teria ocorrido isso. Porém, lembra do pecado original? Somos soberbos, desobedientes e tomamos o lugar de Deus. São João diz nesse trecho: isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, uma pergunta importante que devemos responder é: será mesmo que eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo? Quer saber a resposta? Então responda a essa outra pergunta. Eu creio em tudo que crê e ensina a Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e governada pelo Espírito Santo, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.